Eu convido você que tem sua Bíblia, você que está em casa também, a abri-la agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7, nós vamos até ao 20. Glórias a Deus. Lucas capítulo 22, versículo de número 7, diz assim: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a sua casa, até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Os irmãos se assentam. Queridos irmãos, o que nós acabamos de ler agora nesse texto é o relato da participação de Jesus na sua última Páscoa. Celebração de Jesus com seus discípulos, da última Páscoa que Jesus participou aqui na terra. E os irmãos que estão conosco, os irmãos que já estiveram em outras oportunidades em que celebramos a ceia, certamente os irmãos vão se lembrar, o pastor constantemente diz isso, que foi nesta ocasião que nós acabamos de ler, Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos, foi nesta ocasião em que Jesus institui a ceia, foi neste momento. E o que o texto está nos dizendo é justamente isso, que chegando o dia dos asmos, da festa dos pães asmos, e esta festa, irmãos, ou esta celebração, era uma celebração de 7 dias, que iniciava imediatamente após a Páscoa. A Páscoa era celebrada no dia 14, já no dia 15, no dia seguinte, começava um período de 7 dias, chamado de Dia dos Asmos, ou da festa dos asmos, ou dos pães asmos, que nós vamos falar disso ainda. E a palavra do Senhor diz aqui que, chegando este tempo de preparar a Páscoa, Jesus pergunta aos discípulos, onde nós comeremos a Páscoa? E Pedro lhe pergunta: Senhor, onde o Senhor quer que nós a preparemos? E Jesus então aqui dá a descrição: olha, vocês ao entrarem na cidade, vão se encontrar com um homem carregando um cântaro d'água. Vocês devem seguir este homem até a casa que ele entrar, e ele chegando ali, vocês perguntem ao pai de família a respeito do local, do aposento, em que eu possa comer a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram assim, e aconteceu exatamente da forma como Jesus havia dito. Encontraram um homem carregando um cântaro d'água, seguiram aquele homem à casa que ele entrou, perguntou pelo dono da casa a respeito do local, e o homem então apresenta ali uma grande sala, um cenáculo, mobiliado, preparado, e eles preparam
a Páscoa e Jesus com os seus discípulos se reúnem para celebrar a Páscoa. E aí Jesus, então, ele toma o pão, ele toma o cálice, primeiramente agradece ao Pai, distribui ali, reparte entre os seus discípulos, depois ele toma o pão, agradece, e diz aos discípulos: este é o meu corpo, que será dado por vós, que será partido por vós. Fazei isto, disse o Senhor, em memória de mim. Depois ele toma o cálice, e ele consagra também, e diz: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que será derramado por vós. Queridos irmãos, eu quero iniciar esta palavra falando aqui já aquilo que o início do versículo 7 diz. Chegou, porém, o dia dos asmos, ou em algumas versões, da festa dos asmos, ou dos pães asmos. Conforme o pastor já disse, esse era um período de celebração que durava 7 dias após a Páscoa, imediatamente após a Páscoa. E isto foi uma determinação do Senhor ao povo de Israel, aos hebreus, aos judeus, assim que eles saíram do Egito. O Senhor disse que aquilo deveria ser por estatuto perpétuo, ou seja, eles deveriam todos os anos celebrar daquela forma. No dia 14 do mês de Abibe, eles então sacrificavam o cordeiro, comiam a Páscoa e imediatamente começavam a celebração dos pães asmos. Era um período em que todo o judeu ele tinha que tirar de dentro da sua casa todo tipo de fermento, qualquer tipo de levedura. Nenhum tipo de fermento poderia ser encontrado na casa de um judeu neste período de celebração de 7 dias, e também eles não poderiam comer ou beber neste tempo, neste período, nada levedado. Isto era uma tradição, ou um estatuto do Senhor para o povo judeu. Mas quando nós olhamos aqui, irmãos, e vemos Jesus celebrando a sua última Páscoa com os seus discípulos e instituindo, ou trazendo um novo entendimento, uma nova visão a respeito daquele momento, instituindo a ceia, o Senhor disse para que eles celebrassem, mas não mais relembrando agora a saída deles, ou a saída do povo hebreu do Egito, que havia acontecido que depois de 400 anos de cativeiro, eles foram libertos. Não era mais para recordar aquela libertação. Agora o Senhor trazia um novo sentido para aquela celebração, para aquela festa. Mas a festa continuava sendo realizada todos os anos, da mesma forma. Eles matavam o cordeiro, eles comiam com as ervas, conforme havia prescrição na lei de Moisés, com o vinho, e depois já imediatamente entrava no período da festa dos pães asmos, estes 7 dias de celebração. O que é que isto significa para nós hoje? O que é que essa festa dos pães asmos significa para a igreja de Cristo? Nós temos que trazer isso, irmãos, para uma realidade espiritual. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, o fermento na Bíblia, e você que conhece a palavra vai se lembrar disso, o fermento ele é um símbolo do pecado, simboliza o pecado. Toda vez que você encontrar o fermento na Bíblia, ele vai estar relacionado com o pecado. E aí então, durante este período de 7 dias, o fermento teria que ser tirado, logo após a celebração da Páscoa. E por que 7 dias? É porque também, irmãos, biblicamente, o número 7 é chamado de o número pleno, o número perfeito, o número completo. O número 7, biblicamente falando, é o número completo. A palavra de Deus diz que o Senhor faz o mundo e todas as coisas que nele há durante 6 dias. E no 7º dia o Senhor descansa. E por que o Senhor descansa no 7º dia? Porque tudo estava pleno, tudo estava consumado, tudo estava concluído, tudo estava exatamente da forma como o Senhor queria. Portanto, meu querido irmão e irmã, quando nós pensamos acerca disto, o número 7 é um número que não pode ser acrescido, e nem diminuído em absolutamente nada sem que não haja prejuízo.
não é? Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, nada precisa ser acrescentado e nada deve ser tirado. E se isto acontecer, certamente tem prejuízo, porque 7 é o número do Senhor, é o número perfeito. Mas o que significa então para nós isto? Significa, meu querido irmão e irmã, lembrando que o fermento é um símbolo do pecado e o 7 é o símbolo daquilo que é pleno, significa que eu e você, ao termos participado da Páscoa, ao termos participado da ceia do Senhor, ao termos participado do corpo e do sangue do Senhor, nós temos que ter no nosso coração, então, o propósito de entrarmos nos dias dos asmos, ou na festa dos asmos, ou seja, depois de comermos do pão, do cálice, depois de comermos da mesa do Senhor, nós temos que ter como propósito verdadeiramente afastar de nós, afastar da nossa casa todo e qualquer pecado. Amém, irmãos? Não era permitido ao judeu, ao hebreu participar, celebrar a Páscoa e depois não tirar o fermento. O fermento tinha que ser tirado. Aliás, na lei de Moisés, seria extirpado do meio do povo de Deus aquele que descumprisse esta ordenança da parte do Senhor. Por isso eu quero deixar aqui para nossa reflexão, o primeiro ponto, já na introdução desta mensagem, é que hoje nós vamos comer, Jesus é a nossa Páscoa, diz o apóstolo São Paulo. Nós vamos comer aqui do corpo e do sangue representado no pão e no suco da vide. Mas eu quero que cada um de nós saiamos daqui nesta noite, depois de termos celebrado a ceia do Senhor, com esse propósito: não haverá fermento, não haverá pecado. Por quanto tempo? Por 7 dias? Não. O 7 significa pleno. Durante toda a nossa vida, nós temos que procurar nos abster de tudo aquilo que desagrada à vontade de Deus. Amém, irmãos? Este é o simbolismo da festa dos asmos, ou dos dias dos asmos, para a igreja de Cristo nesse tempo. Não podemos imaginar a igreja de Cristo participar da Páscoa, que é o próprio Cristo, e depois não tirar o levedado, depois não tirar o fermento, depois não tirar o pecado. Você entende isso, irmão? Amém? Então, que seja este propósito, o grande propósito do nosso coração, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, sabermos que o Senhor Jesus verdadeiramente é a nossa Páscoa, é o nosso sacrifício, e nós devemos então tirar tudo aquilo que não está em harmonia, que não está alinhado com a vontade de Deus. No entanto, irmãos, quando o Senhor me trouxe esta palavra ao coração, na verdade Ele me pôs ao coração, para que eu estivesse falando com a igreja neste dia, a respeito de 3 propósitos na celebração da ceia. Nós celebramos a ceia do Senhor, e eu quero aqui citar 3 propósitos. Talvez qualquer um dos irmãos, ao olhar para o texto sagrado, certamente vai concluir de que existe mais do que 3 propósitos, quando nós pensamos ou quando nós analisamos acerca da ceia do Senhor. E é verdade, esta noite registrada aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, os fatos acontecidos nesta noite, e depois dela, tem muitas coisas a nos ensinar. Então, certamente, irmãos, não seriam apenas 3 propósitos, mas eu quero aqui, só para a nossa reflexão, me ater a esses 3 propósitos que o Senhor colocou em nosso coração. O primeiro deles, nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 22, versículo de número 19, onde no final deste versículo, o Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Então, o primeiro propósito da celebração da ceia, irmãos, não é apenas cumprir um ritual religioso, mas o primeiro propósito da ceia é nós trazermos à memória o Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou-se a si mesmo por nós.
Esta é a razão maior, este é o motivo maior de nós celebrarmos a ceia, e fazemos isso uma vez por mês aqui nesta igreja, né? Para que não nos esqueçamos, né, de quem verdadeiramente é aquele cordeiro que se entregou por nós, lembrando a igreja, lembrando a cada um de nós que nas ordenanças do Senhor a Moisés, ao povo judeu, o cordeiro para o sacrifício, né, o cordeiro que deveria ser imolado, deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro realmente qualificado para que pudesse ser oferecido e recebido da parte de Deus. E quando nós pensamos isso, irmãos, nós vamos pensar também que durante toda a história, antes de Cristo e depois de Cristo, homens santos de Deus passaram pela terra. Antes de Cristo, homens santos de Deus, mulheres santas de Deus passaram pela terra. Depois de Cristo também tem passado homens e mulheres santos de Deus, santas de Deus. Mas nenhum homem, nem antes e nem depois, foi plenamente qualificado como um cordeiro perfeito para ser oferecido em um sacrifício aceitável pelo Senhor, para que pudesse ser tirado o pecado do mundo. Amém, irmãos? Somente Jesus Cristo teve esta qualificação. E nós nos reunimos diante desta mesa justamente para recordarmos, trazermos à memória este sacrifício bendito. Quem é o nosso cordeiro? É isto que nós precisamos saber. E quando nós pensamos acerca disto, sabendo que Jesus é o nosso cordeiro, nós vamos encontrar em João capítulo 14, versículo de número 6, que este cordeiro, ele é o único caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Este Cristo representado aqui no pão e no suco da vide, este Cristo, o Cordeiro perfeito, que nós celebramos, trazendo à memória quem é esta pessoa bendita. A palavra diz que ele é o caminho, ele não é um caminho. Não existe um caminho, existe o caminho, o único caminho. O caminho, a verdade e a vida. E diz o Senhor: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós lembramos do nosso Cordeiro perfeito, nós lembramos de que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Também trazemos à memória que Jesus não apenas é o caminho, mas a palavra o descreve como mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador. Amém, irmãos? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu disse ainda há pouco, que durante a história da humanidade, e será assim até a consumação dos séculos, homens santos, mulheres santas de Deus passaram pela terra, vão passar pela terra, mas só Jesus é o mediador entre nós e Deus. Amém, irmãos? Só Jesus. Então nós temos que trazer isto à nossa memória quando nós estamos celebrando a ceia. Jesus é o Cordeiro perfeito, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. E ainda em Atos capítulo 4, verso de número 12, nós vamos encontrar algo importante a respeito deste Cordeiro. A palavra do Senhor diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nem em nenhum outro há salvação. Amém, igreja? Em nenhum outro há salvação. Quando nós pensamos na celebração da ceia, nós vamos concluir que Jesus é o centro
na celebração, e não só da celebração, mas das nossas vidas, porque em nenhum outro há salvação, não há em quem nós possamos nos apegar para sermos salvos, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos trazer à lembrança. Este é o primeiro propósito de nos reunirmos, saber quem é o nosso Cordeiro, saber que Ele é o caminho, saber que Ele é o único mediador entre nós e Deus, e saber que Ele é o único através de quem nós podemos ser salvos. O segundo propósito, meu querido irmão e irmã, quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor, é relembrar o preço que foi pago pela nossa salvação. Amém? O preço que foi pago pela nossa salvação. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18, um versículo muito conhecido, né, da Igreja do Senhor, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Próximo verso. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precisamos, diante desta mesa, saber qual o preço que foi pago. E a palavra de Deus, de forma clara, diz que não foi com preço de coisas corruptíveis deste mundo. Não foi com o preço da prata ou do ouro, ou de qualquer outra coisa, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Mas foi sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Muitas vezes, irmãos, nós falamos, e não está errado, mas às vezes nós falamos que a salvação é de graça, a salvação ela não custa nada. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, quando nós falamos, irmãos, que a salvação é de graça, de fato ela é de graça, porque nenhum de nós pagamos, e até porque nenhum de nós teríamos condições de pagar. O preço dos nossos pecados, a nossa dívida para com o Senhor é tão grande, que ela de fato é impagável. Então nós recebemos a salvação de graça, mas ela é de graça para nós, porque alguém precisou pagar, amém, irmãos? E pagar um preço absolutamente alto, o preço da própria vida, o preço do próprio sangue derramado lá na cruz do Calvário. E isso o Senhor nos fala, quando nós lemos Lucas 22, verso 19, o Senhor vai nos dizer o quê? Que quando Ele toma o pão, Ele dá graça e diz: este é o meu corpo, que por vós é dado. Este é o meu corpo. Ou seja, foi o preço da vida do Senhor. Um corpo que foi dilacerado lá na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa dívida. Ainda a própria palavra de Deus, no versículo de número 20, vai nos dizer a respeito do seu sangue. Diz aqui: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Agora eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, a nossa salvação realmente não custa nada? Será que a nossa salvação realmente é de graça? De graça para mim, de graça para você, de graça para você que está em casa. Mas foi pago um preço muito alto. Amém, irmãos? Um preço muito alto. Um preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Quando nós pensamos acerca disto, irmãos, e quando nós pensamos acerca deste preço, preste atenção, não foi apenas o Filho que pagou o preço, não foi apenas Jesus que pagou o preço. Às vezes nós temos aí uma interpretação, um entendimento meio errado das coisas. A semelhança do
preço que Jesus pagou com o seu sofrimento lá na cruz do Calvário, o Pai pagou junto a este preço. Amém, irmãos? O Pai pagou. Não foi apenas Jesus pagou entregando-se a si mesmo. Mas eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, você que está em casa também, responda para você mesmo, se você daria, se você teria coragem, preste atenção nisso, porque isso é muito forte, muito sério, você teria coragem, meu querido irmão e irmã, de dar um filho seu para libertar um homicida? Você teria coragem de entregar um filho seu à morte num lugar de um ladrão? Em um lugar de um pecador, seja ele lá qual fosse? Você entregaria o seu filho, a sua filha, para morrer por alguém, para libertar alguém dos seus erros, dos seus pecados? Aliás, eu vou falar mais, irmãos, preste atenção, preste atenção. E eu penso, irmãos, e não estou errado em pensar assim, que com certeza, mesmo aqui entre nós, tem pessoas que se fosse preciso, entregar o teu animal de estimação, pensa agora naquele teu animalzinho de estimação que você tem lá, o teu cachorro, o teu gatinho, seja lá o que for, aquele teu animal de estimação, que alguém chegasse para você e dissesse: escuta, eu gostaria que você desse ele para mim, para eu matar, para eu sacrificar, porque a hora que eu sacrificar, nós vamos tirar um ladrão da cadeia. Certamente você iria dizer o seguinte: escuta, mas o que esse animalzinho inocente tem com isso? O que ele tem com o erro do outro? O que ele tem com o pecado do outro? E nós não estamos falando aqui de um filho agora, irmãos, estamos falando de um animal. Um animal que é verdade, nós, aqueles que têm, eu já tive, hoje não tenho, mas aquele que tem, e quando temos um animal, se ele se adoece, a gente corre para todo lado, você gasta, você tira recursos do seu bolso para poder pagar um veterinário, para poder comprar o remédio, porque você não quer o mal daquele animal, Quando aquele animal morre, então, parece que morreu alguém da família. É uma tristeza tão grande. Eu estou tentando passar isso para você, irmãos, para você entender o preço que o pai pagou. O filho pagou, mas o pai também pagou. Nós não temos coragem, irmãos, de dar um animal de estimação. Parece que estaria arrancando um pedaço de nós. Quando aquele animal ele morre. E é muito interessante porque às vezes tem pessoas que parece até que o animal é da família mesmo, eu já vi, você já viu também, com certeza, muitas vezes, a pessoa dizendo: ó, cachorrinho, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Esses dias eu cheguei num comércio, e tinha uma senhora, ela foi entrar, o cachorro chegou na porta, ela falou assim: fica aqui que a vovó já vem. Dessa forma, irmãos. E eu pergunto: será que essa vovó daria esse cachorrinho para morrer, para libertar alguém? Mas o Deus Todo-Poderoso pagou um preço dando o seu filho, seu único filho. Então preste atenção, quando eu e você estamos diante desta mesa, irmãos, para participar da ceia do Senhor, trazendo em memória a nossa salvação, a nossa vida eterna, por conta de um sacrifício perfeito, de um cordeiro perfeito, que é o único e verdadeiro caminho, que é o único mediador, que é o único nome através do qual nós podemos ser salvos. Saiba que isto custou um alto preço. Amém, irmãos? Custou um alto preço. Preço da vida do unigênito Filho de Deus. Mas eu quero falar ainda, irmãos, a respeito de um terceiro propósito para a celebração da ceia. Dissemos que, em primeiro lugar, a ceia deve trazer para nós este sentimento de lembrança, de memória, de sabermos que é por conta de Jesus que nós estamos aqui. Quem é Jesus? Mas existe um terceiro propósito, irmãos, que eu gostaria de comunicar também e compartilhar com você. O propósito da ceia, um terceiro propósito da ceia é a
comunhão. A comunhão. É muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus, lá no verso 14 do capítulo 22 de Lucas, 22, 14, vamos ao texto, diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Quando nós pensamos em mesa, irmãos, mesa é um lugar de comunhão. Amém? Mesa é um lugar de comunhão. E, portanto, se nós estamos aqui diante desta mesa, nós temos que entender que um dos propósitos da ceia é a comunhão. A palavra de Deus diz que colocou-se à mesa e Jesus tomou ali assento juntamente com os seus 12 apóstolos. E ainda pensando a respeito da mesa, me veio ao coração que, em primeiro lugar, meu querido irmão e irmã, a mesa é um lugar onde a gente reúne a família. A nossa família, são os primeiros a assentar-se à roda da mesa. É a família. E aqui nós estamos diante desta mesa, irmãos, como família de Deus. Amém? Como família de Deus. Você está aqui, eu estou aqui, estamos diante da mesa do Senhor porque nós fazemos parte da família de Deus. Ainda que de repente, irmãos, você não conheça todo mundo aqui, todos os irmãos, talvez você não tenha proximidade com grande parte dos que estão aqui, ou pelo menos com alguns, você tem mais proximidade com alguém, tem mais intimidade com alguém, mas independente disso, meu querido irmão e irmã, nós estamos aqui reunidos diante da mesa do Senhor enquanto família. E, portanto, este lugar é um lugar de comunhão. Eu quero repetir porque isso é muito importante para nós. Nós não entendermos, irmãos, termos no coração que aquilo que nós fazemos aqui uma vez por mês, sempre no segundo domingo de cada mês, é apenas um ritual religioso, é apenas uma cerimônia religiosa. Não, nós estamos aqui enquanto famílias, diante da mesa, diante do Cordeiro, que foi morto, que foi entregue por nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Mas preste atenção, irmãos, quando nós falamos da mesa, e falamos que primeiramente a mesa é aquela que reúne a família, mas também a mesa, irmãos, é aquele lugar onde se assenta os mais íntimos. A mesa é para os íntimos. Você, quando chega na casa de alguém, ou quando você recebe alguém, não importa a condição, se eu chego, por exemplo, na casa de qualquer irmão, na casa de qualquer pessoa, em qualquer lugar, ou se você chega na casa de qualquer pessoa, em qualquer lugar, você é recebido na sua sala, é uma maravilha, porque a pessoa nos recebeu ali confortavelmente na sua sala, e nós temos que louvar a Deus por isso. Mas quando a pessoa, ela te recebe, e ela te chama para sentar com ela à mesa, isso faz uma diferença, porque a mesa não é para todos, a mesa é para a família em primeiro lugar, a mesa é para os íntimos, amém, irmãos? Somente os íntimos nós levamos ele até a nossa mesa, isso é muito importante, não estou dizendo aqui, meu querido irmão e irmã, que aquele que não nos leva à sua mesa é porque não nos recebe bem, não é disso que eu estou falando, não é isso que eu estou tratando, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o simbolismo disso, e eu acho isso fantástico, porque quando nós pensamos na mesa que o Senhor nos colocou para nós não apenas somos família, mas também nós podemos dizer, nós somos íntimos do Pai, porque o Pai nos permite chegar à sua mesa, assentar à sua mesa. Amém, igreja? Veja bem, é interessante esse texto, porque ele está dizendo que Jesus se assenta à mesa com quem? Com os seus 12 apóstolos.
Mas quando você olha para dentro da Bíblia Sagrada, quando você olha para os Evangelhos, você vai encontrar muitas vezes Jesus reunido com multidão. Jesus reunido com multidão. Há um episódio, e os irmãos todos conhecem, em que o Senhor multiplica os pães e os peixes, e naquele dia, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados, ou seja, uma grande multidão acompanhava Jesus. A palavra de Deus ainda nos faz saber que, por ocasião da ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, existia pelo menos 500 pessoas que estavam presentes. A palavra de Deus ainda nos faz saber que Jesus tinha 70 discípulos, que numa certa ocasião Jesus os envia para fazer a sua obra. Mas a palavra de Deus nesse texto está dizendo que Jesus não estava com a multidão, Jesus não estava com os 500, Jesus não estava com os 70, Jesus estava com os íntimos. Amém, igreja? A mesa é para os íntimos. E você está aqui porque você não faz parte da multidão. Você está aqui porque você não faz parte dos 500. Você não está aqui porque você não faz parte dos 70. Você está aqui porque você faz parte dos íntimos do Senhor. Mesmo você que não está aqui, mas está em casa para celebrar a ceia, você está diante da mesa do Senhor porque você faz parte dos íntimos do Senhor. Amém? E por último, eu quero concluir a nossa reflexão a respeito da comunhão, que é o terceiro propósito da celebração da ceia. Sem contrariar o que já foi dito, que dissemos que a mesa é para a família, a mesa é para os íntimos, mas eu quero dizer também que a mesa é para os amigos. Por que a mesa é para os amigos, irmãos? Porque um inimigo nós não colocamos na nossa mesa. Amém? Nenhum de nós. Aliás, o inimigo nós não queremos nem encontrar com ele. Se tiver algum inimigo, algum desafeto, a gente prefere até não encontrar. Mas vamos pensar que de repente, por qualquer razão, se um inimigo bater até a nossa porta e nós tivermos que atendê-lo, nós vamos atender ele lá no portão, lá fora. Ele não vai entrar para dentro da nossa casa e tampouco vai assentar na nossa mesa, porque a mesa é para os amigos. E você está aqui, meu querido irmão e irmã, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque esse Cordeiro Santo, quando entregou a sua vida por nós, ele nos reconciliou com o Pai, e nós deixamos de ser inimigos de Deus, e passamos a ser amigos de Deus, família de Deus, íntimos de Deus. Por isso nós estamos aqui diante desta mesa. Amém? Então você pense no privilégio que é estar aqui, irmãos. Pense no privilégio que é você poder participar da ceia do Senhor. Não é coisa pouca, não é coisa pequena, é coisa que nós temos que valorizar, e sobretudo, irmãos, valorizar não apenas este momento, mas eu penso que nós valorizamos muito mais a ceia do Senhor, que nós temos um entendimento mais profundo acerca da ceia do Senhor, ou do sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz por nós, quando nós entendemos o princípio da festa dos asmos. Ou seja, depois de comer a Páscoa, depois de celebrar a ceia, eu tenho que entender que o fermento não pode fazer parte da minha vida. Amém? Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Estamos falando do fermento do pecado. Nós temos um entendimento, uma compreensão maior a respeito do sacrifício, a respeito do preço que foi pago, a respeito da comunhão, da intimidade com o Senhor, se nós verdadeiramente, irmãos, nos colocarmos como propósito, não haver fermento, não haver nada que possa contrariar a santidade de Deus. E quando nós agimos assim, e devemos agir assim, então de fato nós entendemos o que é celebrar a ceia do Senhor. E de dentro do meu coração, do profundo do meu coração, o meu desejo é que todos nós tenhamos esta compreensão, e todos nós tenhamos este propósito.
Sabe, irmãos, às vezes eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas eu vejo a igreja do Senhor, o povo de Deus, não apenas nós que estamos aqui, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus de uma forma geral. Eu vejo assim como alguém tão especial, irmãos. Nós somos tão especiais, nós somos tão preciosos aos olhos de Deus. Nós somos tão preciosos aos olhos de Deus, a partir do princípio que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Isso nos faz tão especiais, tão importantes, que eu não consigo pensar, queridos irmãos, como é que alguém, na posição que nós estamos, enquanto igreja de Cristo, pode ainda compartilhar, pode ainda comungar, pode ainda caminhar com o fermento, com o pecado. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que todo aquele que tem no seu coração, tem no seu espírito este entendimento, esta compreensão daquilo que o Senhor está falando conosco, vai sair daqui nesta noite com um propósito muito diferente. Amém, irmãos? Muito diferente, porque vale a pena, vale a pena nós sabermos quem somos e vivermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que fique esta reflexão para o teu coração. Coloque-se em pé no teu lugar agora. E que você possa falar com Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu quero agora participar do teu corpo e do teu sangue, trazendo em memória que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é o único mediador, que o Senhor é o único nome pelo qual eu possa ser salvo, porque só o Senhor é o Cordeiro perfeito. Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui para participar da ceia, porque eu entendi, Senhor, que um preço muito alto foi pago. Eu recebi de graça, mas isso não foi de graça, e eu quero honrar este seu sacrifício. E você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu vou participar da tua mesa, sabendo que a tua mesa é para os filhos, para os íntimos, para os amigos, e o Senhor me convidou para estar aqui. Você se lembra, irmãos, daquela parábola do rei que preparou a ceia e mandou trazer os convidados, e cada um deu uma desculpa. Um não podia ir porque tinha casado, outro não podia ir porque tinha comprado uma propriedade, outro não podia ir porque alguém tinha morrido, E os servos voltam e dizem: Senhor, convidamos aqueles que o Senhor mandou, mas nenhum deles aceitou o convite. E aí o Senhor disse aos servos: vocês saem pelos caminhos, por todos os lugares, e todos quantos vocês encontrarem, convide, diga que a festa já está preparada, que aqueles não eram dignos, mas que eu estou chamando todos aqueles que querem entrar para esta festa. E neste número estava eu, e estava você, estamos nós, nesta noite. Então vamos agradecer a Deus. Santíssimo Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este entendimento, por esta compreensão que temos, Senhor, acerca desta mesa que foi preparada. Ó Deus querido, que nos traz a lembrança, o sacrifício do Cordeiro perfeito, o único caminho de salvação para nós, o único mediador entre nós e Deus, o único nome pelo qual nós somos salvos. Senhor, muito obrigado, porque nós passamos, ó Deus, a refletir no preço que foi pago pela nossa salvação. Querido Deus, que não foi o preço do ouro, da prata ou qualquer outra coisa deste mundo, mas foi o próprio corpo dilacerado do Senhor lá na cruz, foi o próprio sangue incontaminado derramado naquele calvário, Senhor, naquele madeiro. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós vamos celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite, entendendo, Senhor, que estamos diante da mesa da comunhão, da mesa, Senhor, da família, da mesa, Senhor, dos íntimos,
da mesa daqueles que já foram reconciliados contigo e, portanto, não somos mais inimigos, Senhor. Obrigado, querido Deus. Mas, sobretudo, Senhor, que depois de participarmos da ceia do Senhor, ó Deus, que no nosso espírito, Senhor, nós entremos então, Senhor, nos dias dos asmos, nos 7 dias dos asmos, ó Deus, ou seja, uma vida plena de santidade, Senhor. Ó Deus, distanciado do pecado e de tudo aquilo que contraria ao Senhor nosso Deus. Obrigado, papai. Obrigado por este irmão, por esta irmã que se faz presente aqui, por aquele que está em casa, Senhor, obrigado. E permaneça conosco, em o nome de Jesus. Amém.